Enfim, chegamos ao nosso último episódio e hoje o assunto é monetização e tráfego. Como levar pessoas para o seu vídeo e vamos falar sobre a monetização do YouTube. Eu sou Roberta e vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, dos cabelos compridos e cacheados, olhos castanhos, estou com uma jaqueta preta e uma camiseta azul por baixo. Meu nome é Rafaela, eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, lisos, longos, olhos castanhos, estou com uma blusa preta e uma jaqueta jeans azul por cima. E é importante falar que esse projeto é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, operacionalizado pela Prefeitura de Goiânia e por meio da Secretaria Municipal de Cultura. Então vamos para a parte de monetização, né? Quando a gente pensa em monetização, normalmente a gente pensa no que a plataforma vai me pagar por eu tenho o meu conteúdo ali distribuído, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer para você é que nós já falamos no outro episódio formas de ganhar dinheiro através do podcast. Não tem só monetização. Então, as outras formas, eu até falo que ela é mais garantida do que a monetização. Porque a monetização tem uma sequência de requisitos que elas pedem para o seu conteúdo chegar a esse patamar, né, de começar a ser monetizado. E fora que para ter um dinheiro considerável com monetização, você tem que conseguir atingir um público bem grande. Então, normalmente são nichos que são mais concorridos, como entretenimento, né? Que atinge uma massa maior de pessoas, que não é um conteúdo nichado, como a maioria dos podcasts são. E requer aquilo que você falou, né? São vários patamares até chegar lá, e quando você chega lá, não é aquilo tudo que se pensa. Exatamente. Então, essa é a primeira coisa, né? Então, pensando no YouTube, ele tem etapas até chegar de monetização. Então, por exemplo, você precisa de tantos seguidores para começar a fazer uma live. Pede antecedência de 48 horas, 24 horas no mínimo, para se quer começar a fazer. Não marca uma live sem ter solicitado isso, não. Que essas políticas novas estão sempre mudando, então faça isso, fica essa dica. Primeiro, precisa de um mínimo para começar a ter certo tipo de divulgações na plataforma do YouTube. Depois, você começa a ter a hipótese de criar um fã-clube lá dentro, onde você coloca conteúdos exclusivos e a pessoa paga para a plataforma para ter acesso ao seu conteúdo exclusivo. Então, essa é a segunda etapa, né? A primeira etapa onde vai começar a rodar dinheiro. Mas, gente, isso aqui já é um pouco complicado. Você já tem uma rotina, às vezes você não vive só do digital, e você vai ter que criar conteúdos exclusivos, onde vai ter uma equipe de fã-clubes ali pagando, e você não sabe quanto, não pode cobrar muito, enfim, como se fosse um streaming, vai pagando por mês. Então, essa é uma hipótese. Mas o que a gente quer, todo mundo almeja isso, né? Quando pensa em criar conteúdo no YouTube, que é você colocar qualquer coisa e qualquer coisa dá muito dinheiro. Mas é isso que você falou. Não é para todos os nichos. Por exemplo, eu falo muito da área da saúde e vamos pensar um episódio que a gente fez sobre ultrassom beira-leito. Gente, ultrassom beira-leito em neurocirurgia é uma coisa que realmente não tem como alguém ficar pesquisando isso. É nichado, é de médico, neurocirurgião. São coisas muito específicas. Não vai, atingir grandes massas com isso. Tá? Então, mas o que eu posso ganhar dinheiro? Das outras formas, como a gente falou. Com cota de patrocínio, com apoio, com patrocinador. É até mais fácil conseguir um patrocinador dentro dessas coisas mais nichadas. Ele não procura 1 milhão de visualização. Ele procura alguma quantidade de visualização dentro do público dele, que ele vai atingir. Isso, e quanto mais nichado você for, quanto mais definido você tem seu público, quem assiste você... normalmente é mais fácil realmente encontrar esses patrocinadores, porque ele tem um produto específico para aquele público. Então, se você alinhar a sua plataforma de mídia com o produto dele, vai dar bons resultados para ele e, consequentemente, ele vai continuar patrocinando os seus episódios. Isso. E aí, agora vamos sair um pouco do YouTube. Só para mencionar aqui que o nosso foco é o YouTube, né? Pensando em videocast, mas você tem ainda outra plataforma. Por exemplo, o TikTok. O TikTok eu acho uma plataforma até mais fácil
de você monetizar. Ele é mais fácil. Com seus cortes de Reels, ser monetizado. Você apenas segue a configuração lá para entrar como criador de conteúdo e você, logo, todos os seus conteúdos que atingirem certos requisitos, porque tem um requisito de tempo lá dentro e tem um requisito de quando que foi postado, mais ou menos. Porque primeiro você tem que estar aceite nessa questão como criador de conteúdo, que tem um requisito de tantas horas de vídeo, visualizações ou seguidores, e ali você começa a receber por cada X mil views. Você recebe alguns cêntimos de dólares, é sempre dólares, né? Então, ali você tem isso. Então, às vezes você consegue, nossa, viralizou, maravilhoso. Aí você ganha um pouco mais, mas vai viralizar sempre? Então, você vai viver sempre com essa ansiedade de ter que sempre viralizar? Então, é uma coisa que você tem que pesar na balança se essa monetização da plataforma é o que você procura viver dela. Eu acho que você pode contar ela como um benefício. Se vier, é bom, mas não como seu carro-chefe. Exato. Não principalmente se você está começando agora. E principalmente se você quiser que o seu projeto dure por muito tempo, né? Você tem que pensar formas de viabilizar ele para que realmente ele tenha um retorno mais no futuro. E agora vamos para a segunda parte, onde nós vamos falar sobre o tráfego, né? Então, claro que nós queremos e desejamos que os nossos conteúdos sejam vistos organicamente. É óbvio, né? Que Ninguém faz vídeo para ficar na gaveta, né? Ninguém faz vídeo, edita, paga para ninguém ver, né? Então, uma coisa que você tem que pensar, principalmente no início, é que às vezes, em vez de você gravar um podcast por semana e ter um custo com isso, grava um por mês ou um quinzenal e gasta ali, pelo menos R$50 para dar um pequeno tráfego nele, para gerar um pouquinho de visualização e começar a gerar um pouquinho de audiência, para a plataforma começar a entregar mais e gerar um engajamento depois orgânico. Mas, assim, nesse início, você tem que sair desse anonimato. E, normalmente, você vai conseguir através do tráfego. Rafa, eu quero fazer tudo orgânico. Maravilha, mas saiba que o tráfego é uma hipótese, principalmente no início, para você gerar um pouco de visualização, até para você ter um certo número para mostrar para um apoiador, para alguém que visualiza, que quer patrocinar seu canal. Isso é interessante. Não estou falando de muito dinheiro. Eu estou falando de R$50, R$60. Você já começa a ter uma visualização bacana, né? Sair do completo anonimato dos seus vídeos. Isso, e além do tráfego, tem uma coisa chamada SEO, né? Que é a gente fazer os configurações. Algumas configurações, tanto no YouTube quanto no Instagram, mas principalmente no YouTube tem mais opções de você fazer essas configurações, que é realmente para você ajudar o seu episódio a ser encontrado pelo público, né? Então você não vai colocar EP55 Pod Pro, entendeu? Você vai colocar como começar um podcast no YouTube. Estratégias de podcast. Estratégias de podcast para o YouTube. Então, você vai colocar nomes que sejam pesquisáveis, que sejam que as pessoas... Normalmente, o que você mesmo pesquisa quando está querendo encontrar alguma coisa. Então, uma das coisas é essa, e a outra coisa é a thumb do seu vídeo. Uma thumb chamativa, foto chamativa, com um nome bem claro e específico, assim, né, bem grande para a pessoa conseguir visualizar e saber sobre o que se trata aquele conteúdo e sentir vontade de assistir aquilo. E agora eu vou te ensinar aqui na tela do computador como que você vai colocar da forma certa o seu vídeo na plataforma, como também como que você vai fazer um tráfego para gerar visualizações. Aqui no botãozinho aqui das opções do próprio Google, você vai escolher YouTube, normal, como você acessa o computador, clica YouTube Studio. Entrando no YouTube Studio, você vem aqui na opção de enviar vídeo. Enviando vídeos, você só vai arrastar o seu vídeo para cá, ou clicar aqui e selecionar arquivos. Vou escolher um vídeo aqui só para exemplo. Subo o meu vídeo e aqui a gente começa a organizar o SEO do YouTube. Isso é muito importante para que o vídeo seja entregue para a pessoa, para o seu público de forma correta, tá? E o que é o interessante? Tá vendo que no meu já tem algumas informações? Isso aqui, na própria configuração de personalização do seu canal, você já pode deixar algumas coisas pré-configuradas para que todos os vídeos já tenham isso. Então, por exemplo, no meu, eu já coloco algumas hashtags principais no meu canal, o nome do projeto principal, o meu Instagram, o objetivo,
quem é a produção, né? Que aqui é a nossa produtora mesmo, a Bold, que faz esses vídeos. Enfim, então isso aqui já tem algumas certas configurações. Mas vamos começar. E você tá vendo que eu tenho algumas informações, algumas pontuações aqui que você não tem no seu vídeo normal, no seu YouTube. O que é isso? Isso foi uma extensão que eu baixei, que é o VideoIQ, que você pode baixar no Google, tá? VideoIQ. E ela é muito importante porque ela vai te mostrar como que está em relação à sua pontuação em relação ao SEO do YouTube. Então, isso é interessante. O título é um campo obrigatório e você tem que colocar aqui um título atrativo, tá? Eu aconselho títulos curtos, tá? E normalmente não fique usando um muito maiúsculo, porque depois, lá na frente, você vai ver que vai dar um problema para você na hora de fazer o impulsionamento, tá? E aí, o que acontece? Você coloca o seu título atrativo aqui, curto, você tem até 100 caracteres, usa 50, 60, às vezes, dependendo do projeto, vai chegar ali próximo ao 100, mas se der para usar menos, é mais interessante. E, normalmente, eu faço uma variação da minha thumb. Então, se eu tenho um título aqui vai ser um sinônimo, tá? Não vai ser igualzinho, mas vai ser um sinônimo, fazendo uma referência ali ao meu canal do YouTube. Então, coloco o título atrativo, né? Aqui eu vou fazer o quê? Eu vou colocar uma descrição do vídeo do YouTube. Se nesse vídeo eu falei sobre, por exemplo, pensando que é um podcast de romance, né? Que tem uma ilustração aqui de outro vídeo aleatório que eu subi. Então, vamos colocar assim, bem-vindo ao episódio X, onde vamos falar sobre a vida amorosa com, sei lá, com saúde mental, alguma coisa, sabe? E aí você pega algumas palavras-chave que normalmente está relacionado ao seu canal e você cria um textinho sobre isso. Quem pode te ajudar nisso, né? As inteligências artificiais. Então, o próprio ChatGPT, o Gemini, qualquer outro, pode te ajudar a fazer uma descrição. E aqui você pode colocar realmente uma descrição, porque aqui pode até 5.000 caracteres, então cabe muita coisa. Então use as principais palavras-chave dentro do seu texto. Se você falou que vai deixar alguma coisa de referência, um link, deixa aqui, deixa suas informações, contato, rede social, isso aqui é bem interessante na descrição. E aqui é a miniatura, que é a thumb do seu vídeo, que você simplesmente pode arrastar para aqui ou colocar aqui mesmo. Então, por exemplo, o Podcast Pro, eu tenho aqui YouTube, né? E eu seleciono aqui e só coloco, ela já vem para cá. Ah, Rafa, como que eu faço em relação à medida? O próprio Canva te ajuda, mas se você quiser, tem a informaçãozinha, quando clica aqui, tem uma lupinha que aparece antes de subir a capa, tá? E o que eu aconselho? Vai no Canva e você escreve thumb YouTube. Já existe diversas opções onde você apenas vai, modifica, tenta ir mais dentro da sua identidade visual, tá bom? Então, colocando thumb YouTube já vai com a medida correta, tá? E baixa em JPEG, tá? Porque ela tem um limite de tamanho, né? Então, não pode ser colocar tipo uma qualidade extrema, PNG e tal, porque ele não suporta. Aqui, outra opção que aparece é escolher a playlist. Você pode criar a sua playlist, por exemplo, podcast temporada 1, aí é só clicar e colocar concluído, tá? E outra opção, e isso aqui é muito importante, isso aqui é obrigatório responder, tá? Quem é o público? É criança? Quem é ou não? Sempre, se você não fez um conteúdo próprio para criança, não fez um desenho para criança, não fez um programinha para criança, para que a criança assista, você coloca não, o meu conteúdo não é para criança, tá? Por quê? Porque isso pode prejudicar muito se você fizer um conteúdo que, muitas vezes os clientes falam assim, Rafa, eu coloquei que o conteúdo é para criança porque não aparece nada de maior de 18 anos, não tem palavrão, não tem nada dessas coisas, então eu coloquei que é. Mas não é um conteúdo para criança, é só um conteúdo de classificação livre, e não é isso que está perguntando, é se ele foi projetado e feito para criança.
Porque se não foi, ele vai atrapalhar muito a sua entrega. Se você colocar aqui, foi para crianças, às vezes seu vídeo vai ficar ali, às vezes até mais restrito ali no YouTube Kids e nem vai atingir o seu público. Então, mesmo que o meu conteúdo seja um conteúdo livre, ele não é um conteúdo para crianças, tá? E aqui você pode fazer uma restrição avançada de idade, é só colocar sim ou não. Meu conteúdo tem promoção paga? O que seria isso? No meio do vídeo eu faço uma questão da Red Bull lá, faço um merchan da Red Bull, não sei o que e tal, eles me pagaram para fazer, se for, coloco. Não, eu tô divulgando meus próprios canais, eu tô divulgando meus próprios produtos online, então, ok, é seu, né? Você tá fazendo um conteúdo seu, da sua empresa, então você não precisa colocar isso, tá? Conteúdo alterado, esse conteúdo, ele foi alterado, ele tem uma mistura de pessoa real dizendo que fez. Então, se não foi, beleza. Não é um conteúdo alterado. E, beleza. Aqui entra o quê? As hashtags. Então, aqui você vai colocar as hashtags, usar qual? O máximo, gente. Se ele aceita 500 caracteres, você vai usar 500 caracteres. Então, podcast sobre X. Aí você coloca vírgula. Papapá, papapá, X, papapá, papapá, X. Então, você vai colocar, tá bom? E aqui também aparece, às vezes, o próprio vídeo aqui, ele fala algumas palavras que são bem engajadas, né? Assim, na própria plataforma. Isso ajuda bastante. Fez aqui, pode classificar a legenda do seu idioma? Sim, claro, vem aqui em português. Português Brasil, coloco. Beleza. Pode pular isso aqui tudo. Ok, aqui já foi. Rafa, o que mais que eu faço? Você vem aqui, gente, e você começa a olhar aqui em relação a outros elementos. Por exemplo, quero ver adicionar legenda. Você pode adicionar legenda, mas a própria plataforma do YouTube já tem a opção de legendas automáticas, né? Então, você não precisa fazer isso aqui. Mas o que eu aconselho? Esses cards interativos, você clica nele e aqui não aparece para mim, porque esse vídeo que eu subi foi muito pequeno, mas deixa eu mostrar outro vídeo aqui. Pegar outro vídeo aqui qualquer. Pronto, um outro vídeo nosso aqui. Aí eu venho aqui no Cards, que é a tela final, eu coloquei card interativo e aqui eu posso escolher. Ele vai me dar a opção de escolher o que eu quero. Eu venho aqui, posso colocar vídeo, elemento, escolher um modelo de tela final. E outra questão aqui também é o tamanho. Então eu posso colocar ele maior e eu posso colocar ele menor. Eu gosto de fazer sempre, até no Canva e na hora de exportar meu vídeo, eu sempre exporto uma tela final. Tipo, você já viu esse vídeo? E aí eu posso colocar aqui, eu posso passar isso aqui de descrição para cá, enfim. Então você consegue mexer. E aqui tem algumas opções. Se eu escolher envio o mais recente, mesmo que a pessoa esteja vendo um vídeo de 2020, vai aparecer para ela o mais recente. E tem a opção aqui do vídeo melhor para o espectador, onde o YouTube vai escolher dentro do seu canal, tá? Então seleciona um vídeo do seu canal, então isso é importante, mais adequado para o espectador. Ou, então, escolher um vídeo específico. Você, por exemplo, eu estou fazendo uma playlist de curso, então eu gosto de vir aqui e já escolher o quê? A próxima aula, por exemplo, tá? Eu vou descartar essas alterações porque aqui já estava organizado. Então, voltando aqui para essa opção. Adicionei, próximo, volta. Beleza. Verificações. É ver se tem alguma questão em relação a direitos autorais. Não tem. Ótimo. Visibilidade. Isso aqui é muito importante. Como que eu coloco? Privado é só você que vai ver esse vídeo, tá? Você vai colocar de uma forma bem particular para alguém assistir. Não listado é o que eu aconselho assim que você subiu o seu vídeo para o YouTube, você coloca como não listado. Por quê? Porque o YouTube ele demora um tempo para processar o seu vídeo, para entender realmente o que você está falando, né? Então, todas essas coisas, de ver a sua descrição, de ver o conteúdo mesmo em vídeo, enfim, então, o ideal é você deixar pelo menos umas 2 horinhas como não listado antes de publicar. Às vezes até porque você coloca público geral na hora e seu vídeo sobe até com uma qualidade um pouco inferior do que você realmente gravou ele,
Então, deixa ali um tempinho para o seu vídeo. Pode correr esse risco, tá? Então, o ideal é não listado. 40 minutinhos, 2 horas. Eu gosto de deixar, gente, de um dia para o outro. Eu organizo sempre com antecedência meu material, deixo de um dia para o outro, tá? Outra opção que eu gosto bastante, eu coloco programar. Aqui eu posso programar para o dia que eu quero e a hora que eu quero que saia o meu vídeo. E aqui eu gosto de definir como estreia, porque por experiência própria, quando eu coloco só público, eu vejo que só chega uma notificação para as pessoas de quem assinou o sininho. E quando eu coloco estreia, eu consigo ver que tem mais visualizações do meu vídeo, tá? Então, eu tive essa experiência na prática, eu coloco como estreia, tá? Em relação aos meus vídeos. E aqui que é interessante, em relação ao vídeo aqui, né? Que você fez tudo bonitinho, colocou legenda, título. E aqui ele vai mostrar como que está em relação ao desempenho do seu vídeo. Se você clicar aqui em checklist, ele vai trazendo algumas coisas, tipo, falta você responder algum comentário, falta você escolher a opção de monetização. Aqui eu não escolhi essa opção, embora nosso canal já é monetizado, porque nós estamos na monetização mais básica, né? Então, onde você cria um próprio grupo ali dentro para distribuir conteúdo, e eu não tenho tempo para isso. Então, pode aparecer algumas coisas aqui em relação ao checklist, então em relação às tags, em relação à sua pontuação das tags. Então, tem algumas coisinhas que você consegue ver o que dá para melhorar ou não. Depois, você programou lá, né, igual eu mostrei, né, visibilidade. Pronto, você programou o seu vídeo, colocou como público, como estreia, enfim. E agora você quer fazer o tráfego dele. Você vai fazer o quê? Você vai no seu próprio Google, né, a páginazinha inicial. Você pode ou escrever no próprio Google, Google Ads, tá? Que é onde você faz a parte do seu impulsionamento do seu vídeo. Você pode acessar a sua conta ou começar uma. Como eu já tenho uma conta, eu vou acessar a minha conta, mas é um cadastramento normal. Aqui você vem na parte de fatura e aqui você vai fazer um primeiro Pix, tá? Você pode escolher fazer um Pix aqui. Deixa eu fechar aqui que tem algumas coisas. Fazer um Pix aqui, adicionar fundos, tá? Clica aqui e adiciona os fundos via Pix, enfim, da forma que você quiser. E vamos começar a nossa campanha em si. O que eu acho interessante para você que está fazendo em relação ao podcast? No início, visualizações do seu podcast, tá? Isso é importante. Então, guardar uma verba para isso é realmente muito interessante. Rafa, quanto que eu coloco por mês? Gente, já fiz tráfego de R$30 de um podcast, tá? Então, você consegue se organizar em relação a isso. Pode ser R$5 por dia, pode ser, por exemplo, o aconselhável é R$10 por dia, né? Para cada plataforma. Se for, então, estamos falando do YouTube, R$10 por dia no YouTube, você coloca ali alguns dias. Mas varia muito do seu bolso e o que você quer alcançar e do que você tem, tá? Vamos supor que você ponha R$60, coloca 6 dias, R$10 por dia, enfim. Mas vamos fazer aqui. Em relação ao vídeo, pensando em gerar visualizações. Cria uma campanha sem orientação, que antes era escrito campanha sem meta, ele sempre dá umas modificações. E eu quero aqui vídeo, porque eu quero o quê? Visualizações no meu vídeo. O que eu quero? Exibições de vídeo. Aqui pode gerar outras opções em relação ao alcance, enfim, nós queremos visualizações de vídeo e é aqui que você clica para essa questão de visualização. Estou indo bem rapidinho, porque eu sei que são vários conteúdos. E aqui você pode dar o nome da campanha. Eu vou colocar, por exemplo, Podcast Pro. Aí eu venho aqui, formato de anúncio. Eu posso colocar pulável, que é aquele que você está assistindo um vídeo do YouTube, aí passa uns segundinhos, você clica para pular ou para assistir. Eu não gosto muito, tá? Mas varia muito de pessoa para pessoa. Mas eu vou colocar pulável. Eu não quero essa opção. Eu gosto de feed. Quando a pessoa vai procurar um curso sobre podcast, vai aparecer para ela. Mas você pode escolher, por exemplo, todos os formatos que ele vai tentar fazer o quê? Ele vai tentar ver qual que está entregando mais, tá? Então, se você coloca, eu quero só em feed, o que pode acontecer? Que o seu custo por visualizações fica um pouco mais caro, tá? Então, meio que tem que fazer um teste no início, tá? Mas eu não gosto muito de pulável. Mas esse eu vou deixar. É porque eu não gosto de ter que pular.
Então, eu imagino que alguém que esteja vendo meu vídeo ali realmente não queira, tá? Mas aí eu vou colocar aqui todas as opções, pensando que ele vai usar uma boa estratégia. Aí aqui você pode colocar o valor total do orçamento que você quer gastar para a sua campanha, né? Para esse vídeo de tráfego. Eu vou colocar aqui, por um exemplo, vou colocar R$300. Tá? Não precisa ser isso, gente. A partir de R$30 você faz. Por quê? Porque esse aqui é o vídeo da minha campanha. Eu vou colocar 250 aqui para ficar interessante. Vou colocar isso, porque como é um segmento de aulas, a opção da pessoa assistir a primeira aula e continuar assistindo as outras, ela é um pouquinho maior, né? E quando que eu quero que inicie? Aqui, coloca aqui, pode iniciar hoje. Término, eu vou colocar mais ou menos 2 semanas. E quando que eu vou colocar? Poxa, eu acho que pode terminar isso aqui dia 26. Pode terminar essa campanha. Nossa, então vai ser o total de R$35 usado em 7 dias. Não, eu quero esse gás mesmo. Não, eu tenho uma margem, né? Posso colocar aqui dia 28. Terminar minha campanha. Então, vai estar R$27 sendo usado. Enfim, isso aqui você vai trabalhando. Se você tem uma verba pequena, o ideal é que você deixe um espaço de dias. O ideal é... Muita coisa no tráfego vai ter que ser testada, tá? Mas vamos supor que de R$5, R$10 por dia, para quem está começando em relação a um vídeo no YouTube, já é alguma coisa. R$10 é o ideal em relação ao dia. Isso do mínimo, né, gente? Porque tem gente que realmente põe muito dinheiro e as coisas meio que explodem. Mas é viável. Então, vou colocar isso aqui. E aqui eu vou começar a colocar o nome do meu grupo de anúncio. Eu posso criar um nome para ele. Podcast Pro Anúncio 1. Por exemplo, público-alvo. Eu posso aqui escolher o meu público-alvo. Quem é? São médicos? São galera do cinema? Quem é? Informações demográficas, posso colocar também. Interesses demográficos. Eu não costumo colocar tantas coisas assim, preencher tudo. Quanto mais coisas eu vou preenchendo, às vezes fica mais complicado. Eu gosto de trabalhar com a parte das palavras-chave. O que é a parte das palavras-chave? É aquilo que normalmente a pessoa escreve para procurar encontrar o meu vídeo. Então, vamos lá, curso gratuito de podcast. E aí eu posso separar por vírgula ou parágrafo, tá? Curso completo de podcast. Equipamentos de podcast. Microfones de podcast. Como começar um podcast. Aí aqui você coloca o quê? Várias palavras-chave que normalmente a pessoa vai colocar para procurar o seu curso, né? Ou o seu vídeo, o seu podcast. Então você coloca variações de como que a pessoa iria colocar, como pesquisar, como criar um podcast do zero. Isso aqui em relação ao meu tema, né? Se seu podcast for sobre cinema, então um podcast sobre cinema, podcast audiovisual, podcast vai trabalhando essas alternativas. E realmente aquilo que esteja no seu vídeo. Aqui você pode adicionar ainda temas, pode adicionar alguns canais que você pode procurar como referência. E eu aconselho usar só uma ou duas categorias. Então, você pode escolher o público-alvo e as palavras-chave, ou só palavras-chave e mais algum outro vídeo, enfim. E aqui você vai fazer o quê? Selecionar o seu vídeo. Aí você vai no seu canal de YouTube, chega aqui, link compartilhável. De qual? Verifica certinho, que é o que você quer, link compartilhável. E cola ele aqui. Colou ele aqui. E aqui vai aparecer quais são as opções, que é até a mesma coisa que tinha aparecido lá. E aqui você pode colocar, eu gosto muito de dos vídeos no feed, tá? De dar essa visualizadinha aqui dele no feed, como que vai ficar quando a pessoa procura. Mas se você quiser ver como é que fica normalmente em stream, tá? Como que fica aqui em relação a todos os formatos, enfim. E aqui você vai colocar o quê? O vídeo, novamente, o mesmo link aqui, tá? Por quê? Porque às vezes você pode fazer um vídeo de chamadinha que você
cria e ele vai para outro vídeo, entendeu? Ele vai para um outro conteúdo ali. Então, você coloca que o vídeo que você está usando é o mesmo que a pessoa vai clicar e assistir. Então, isso é importante. E aqui você preenche o título, né? Que você pode colocar da estratégia de monetização, curso gratuito e completo de podcast. Curso completo de podcast. Pode ser assim também, com esse travessãozinho eu gosto. Tudo que você precisa saber para começar bem, por exemplo. Ok, você pode dar o nome desse grupo, então, anúncio 1, vou colocar aqui anúncio 1 podcast pro. E aqui é o custo por visualização, né? Qual que é o desejado? É óbvio que a gente quer o mínimo possível, né? Pagar o mínimo possível por clique, né? Por visualização do meu anúncio. Só que isso varia muito. Se eu coloco um valor muito baixo, vai ser difícil dele entregar dentro desse valor, sabe? Então, o ideal que ele já recomenda é 7 centavos. Então, eu vou colocar ok. Vamos deixar 7 centavos, tá? Até esse valor, 7 centavos por visualização, eu estou disposta a pagar. Então, beleza. Crio campanha e parabéns, sua campanha está pronta. Então, aqui vai demorar um pouquinho para o próprio Google Ads dar aquela verificada, ver se está tudo e colocar um anúncio para rodar, tá bom? E você vai conseguindo depois fazer o acompanhamento das suas campanhas por aqui. E é isso. Então é isso, espero que você tenha gostado de aprender esse conteúdo. Se você caiu aqui de paraquedas nessa aula, eu quero te dizer que nós gravamos 10 aulas sobre podcast. Então tem muita coisa, muita dica, muita coisa rica nesses episódios. E, Roberta, a gente não pode terminar esse curso sem falar uma coisa. É muito importante um episódio de podcast, você chegar, se for ter uma TV, já ter a arte da TV pronta, viu? E a loguinha e o nome do seu podcast. Eu acho que é a única coisa que faltava nesse curso. Para fechar, né? Eu acho que a gente conseguiu pontuar as principais coisas para você começar a pensar no podcast, se introduzir a esse mundo do podcast, você que não sabia de nada. Tanto falamos de câmeras, de som, de estratégias, de como pensar o seu podcast, o conteúdo do seu podcast. Então, se você não viu essas aulas, volte lá, revisite tudo. E se você ficou com alguma dúvida em alguma dessas aulas e quiser saber mais, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder para vocês. E é isso. Não esqueça de se inscrever aqui, deixar o seu like e um desafio para você. Divulgue esse conteúdo para algum amigo, para alguém que você fala, esse devia ter um episódio de podcast porque eu iria assistir. Ou então, seu futuro sócio, co-hoster, num episódio de podcast, já fica a dica aí, já vai mandando essa indireta aí para ele. E eu quero saber, se vocês vão começar o podcast, qual que é o conteúdo do podcast de vocês? Manda aí pra gente, que a gente também quer conhecer o podcast de vocês. Então é isso, até a próxima. Até mais.